As Olimpíadas podem gerar bons negócios para as micro e pequenas empresas, mas é preciso se preparar. De olho nessas oportunidades, o Sebrae criou um programa para qualificar os pequenos negócios a fornecer para o Comitê Rio 2016. O Rio em Foco está no ar. O programa Sebrae no Pódio foi criado para ajudar pequenos empreendedores a se prepararem para atender às demandas dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. É sobre essa preparação que eu converso hoje com Francisco Marins, coordenador do programa Sebrae no Pódio, e João Henrique Saravia, gerente de suprimentos e operações do Comitê Rio 2016. Vamos começar falando um pouquinho da dimensão da Olimpíada e das Paralimpíadas? Que números são esses e que oportunidades são essas para os micro e pequenos empreendedores? Nas Olimpíadas, nos Jogos Olímpicos, a gente está falando de 41 campeonatos mundiais em 17 dias. Então, o que é um campeonato mundial? Então, por exemplo, a gente está acostumado a ver, às vezes, quem gosta de esporte, né, na televisão, a gente vê lá, natação, por exemplo. Você tem lá os 50 metros, que o Cielo é super bom nisso. Você tem 100 metros, você tem 4 por 100, você tem todas aquelas modalidades, né? Às vezes dura uma semana inteira. Aquele campeonato mundial, atletismo, a mesma coisa, um monte de modalidades ali diferentes. E tudo acontecendo paralelamente. Pois é, então quando a gente fala 41 campeonatos mundiais, não é que nadou 50 metros, acabou um campeonato mundial. Não, tem todas aquelas outras modalidades. Você tem uma Copa do Mundo ali dentro também, né? Uma Copa do Mundo é um campeonato mundial. A gente, além desse tem mais outros 40 ali acontecendo, né? Então, e no caso específico do futebol, é o único que vai ocorrer também em outros estados, né? O resto é tudo na cidade do Rio de Janeiro. Exatamente. Então, o futebol a gente usa 5 sedes, né? Uma o próprio Rio de Janeiro, mas você também tem Salvador, tem Belo Horizonte, tem Brasília e tem São Paulo, usando os estádios que foram usados aí na Copa. E as finais são no Rio? As finais são no Rio. E é legal você tocar nesse assunto, porque as Olimpíadas do Rio têm a característica de ser a primeira Olimpíada da história que todas as modalidades acontecem na cidade-sede. Você tem esses outros jogos acontecendo fora, mas eles acontecem, o futebol também acontece no Rio, né? Então, porque normalmente você tem, às vezes, a vela acontece numa outra cidade, remo acontece em outras, coisas que são de hipismo em outra cidade. O Rio a gente concentrou tudo e aí deixa o negócio um pouco mais complexo. E qual também. É o desafio, quer dizer, em termos de organização do comitê? O que vocês têm que olhar e preparar para esse evento e para as Paralimpíadas logo em seguida? Então, as Paralimpíadas são 12 esportes, né? Então você tem os 41 da Olimpíada e depois você tem 32 na Paralimpíada, são 12 dias. A nossa maior dificuldade, basicamente, é a questão de ser um evento temporário, né? Ele acontece nesses 17 dias a Olimpíada, depois os 12 dias a Paralimpíada. E você tem que desmontar isso tudo. Então é uma grande quantidade de coisas, pessoas, serviços, materiais, tudo sendo utilizado em cerca de 2 meses ali. E depois isso tudo não é mais usado para nada. Então você tem que pensar na destinação final quando você está definindo o requerimento do que você vai usar. Né? Então, o que você vai revender, o que você só vai alugar. E esse mapa já existe? Quer dizer, quantos serviços estão sendo dimensionados aí que vão ser necessários para dar conta desse mega evento? Desses mega eventos? É difícil você falar em serviço, né? Quando a gente fala da cadeia de suprimentos, a gente fala em categoria, né? Famílias, né? Então, por exemplo, a alimentação é uma família. Dentro de alimentação, você tem o serviço de servir, você tem o concessionário. E aí é um trabalho gigantesco para o Francisco para poder dar conta também dessas oportunidades para os micro e pequenos negócios, né? Esse pequeno discurso do João já remete ao Sebrae a uma série de oportunidades. Esporte também é negócio. E aí nós estamos muito felizes por ter sido convidados pelo Comitê 2016 para realmente incluir de uma maneira muito democrática os pequenos negócios em todo o país. Então o Sebrae está nessa empreitada de identificar, primeiro receber as demandas do comitê, né? E aí o João sempre manda para o Sebrae o que eles vão comprar de maneira direta ou não. Então nós vamos ao mercado, identificamos essas empresas, realizamos o diagnóstico para ver se ela está pronta ou não
para atender às exigências do Comitê Rio. E esse diagnóstico tem surpreendido o Sebrae? Quer dizer, existem empresas prontas para as Olimpíadas? Não tenha dúvida. Muitos clientes do Sebrae em todo o país já estão conosco há mais de 2, 3, 4 anos. Então, em primeira instância, nós colhemos, né, identificamos essas empresas para que elas pudessem imediatamente serem pré-cadastradas no portal de suprimentos do comitê. Então, de imediato, numa primeira leva, nós encaminhamos lá mais de 1.500 empresas para eles. São empresas prontas, e que de acordo com a demanda. já estão com a chancela do Sebrae. Já estão com a chancela do Sebrae. Quando o comitê recebe essas informações, ela já sabe que essa empresa já foi qualificada pelo Sebrae. Então, isso já dá uma tranquilidade para uma convocação no momento em que eles realizarem a compra. E para aquelas pequenas empresas que ainda não estão preparadas, o diagnóstico identifica, de acordo com os requisitos exigidos pelo comitê, quais são os temas que nós vamos trabalhar dentro dessa pequena empresa. E aí é correr contra o tempo. Contra e a favor. Porque eu acho que essa dinâmica que está acontecendo, nesse movimento que está acontecendo nesses 2 mega eventos, para os pequenos negócios isso é muito interessante, né? Em primeiro lugar, tira um pouco o pessoal da zona de conforto. Quando nós conversamos com empresários, às vezes tem medo de crescer porque não consegue enxergar um mercado tão promissor. Então, é bom que dá uma mexida, tira o pessoal da zona de conforto. Então, isso é um pouco a favor do tempo. Contra o tempo é a gente preparar um programa de qualificação que realmente vá ao encontro do cronograma de compra deles. Vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Hoje eu converso com Francisco Marins e João Henrique Saravia. A gente estava falando no bloco anterior sobre esse desafio que as micro e pequenas empresas têm, que elas estão respondendo a contento, né? É inédito também essa forma do Sebrae entrar, quer dizer, de ter uma instituição que entra como parceira do comitê e trabalha também para a inclusão das micro e pequenas empresas, não? A primeira coisa inédita, na verdade, é que é a primeira vez que nos Jogos Olímpicos na verdade a gente fez isso com 3 anos de antecedência, a gente divulgou todo o nosso plano de compras. Então a gente já tinha um orçamento, o orçamento atualizado naquela data, e obviamente a gente já sabia tudo que a gente precisava comprar. Você estava me perguntando quantos serviços, são 750 categorias, né, de compra mais ou menos que a gente contrata. A gente já sabia o que ia precisar, quando que ia precisar começar a trabalhar com um fornecedor já escolhido para preparar a operação. Às vezes você precisa do fornecedor já escolhido 2 anos antes. Então, quer dizer, já está acontecendo agora, né, já nesse está acontecendo momento. agora. Então a gente sabe a data de quando a gente vai precisar cada coisa. E aí a gente senta com... Isso possibilitou que a gente pudesse sentar com o Sebrae e apresentar para eles, E aí eles olharam aquilo lá e viram, disso aqui a gente tem empresas capacitadas que podem entrar aqui. Algumas empresas a gente contrata, a gente vai fazer a contratação direto da empresa. Outras vezes, isso é um trabalho muito legal que o Sebrae faz, no encadeamento. Então, por exemplo, a pessoa que faz fechadura de porta, de repente eu não vou comprar diretamente nenhuma fechadura de porta, mas eu vou precisar de fechaduras de portas em algumas instalações que a gente vai montar ali. Então ele já coloca essa empresa em contato com as empresas que a gente vai contratar diretamente. Isso fortalece essa relação que a gente tem um pouco com algumas empresas âncoras no país, né? Então, nos nossos programas de capacitação de fornecedores, nós já realizamos um pouco esse trabalho. E em relação ao comitê, né, assim que eles contratarem uma grande empresa, nós seremos informados e vamos realizar umas rodadas de negócios, para que a micro e pequena empresa possa apresentar, então, o seu serviço ou o seu produto. Isso garante o desenvolvimento. Essa maneira transparente, nossa negociação, que é garantida por um acordo que nós temos, é que possibilita esse desenvolvimento. Não só no Rio de Janeiro, como em todo o país, porque nós não estamos buscando apenas empresas fluminenses. Não há reserva de mercado. Esse movimento das Olimpíadas e Paralimpíadas requer um número grande de empresas. Mas ela também exige, quer dizer, na verdade a gente está trabalhando aqui com uma perspectiva que era uma grande preocupação das pessoas que olhavam para os mega eventos de não ter que importar tudo, quer dizer, a gente também desenvolver o mercado e desenvolver a indústria internamente. O foco está realmente em cima disso. Em primeiro lugar, tem essa preocupação com os pequenos negócios no Brasil. E o que está acontecendo ainda, que está muito empolgante, é que quando eles conversam com algumas empresas que não são do país,
já pedem para encaminhar para o Sebrae para que a gente possa começar uma conversa para uma possibilidade de uma joint venture, de acordos entre as pequenas empresas e essas empresas estrangeiras. Ou seja, existe um mercado aí de troca, uma possibilidade de troca de tecnologia, de muita inovação, para que os dois segmentos, né, dessas empresas possam estar atendendo a essas exigências. Ou seja, a gente está falando mesmo em desenvolvimento, em competitividade, em melhoria. E legado econômico. Porque para essas empresas estarem no cadastro de fornecedores, as micro e pequenas, elas entram via Sebrae, não é isso? E há também a questão da certificação internacional. Nós temos as Nações Unidas, elas exigem uma espécie de um Código Nacional de Atividade que nós temos aqui no país, né? Mas nós temos uma liberdade, a empresa tem liberdade de adquirir até 99 códigos como esse, mas nas Nações Unidas não estamos falando de um evento internacional e que precisa ter uma codificação exigida pelo comitê. Então o Sebrae recebe esses dados dessas empresas e classifica internacionalmente com esta codificação. E nós estamos oferecendo isso gratuitamente para essas empresas. Quando nós encaminhamos esses dados para o comitê, essa codificação internacional, ela já acompanha esse banco de dados dessas empresas. E abre uma perspectiva de fornecer depois para outros mega eventos, para outras Olimpíadas, né? Claro. Só reforçando, nosso foco é sempre contratar a empresa nacional. Mas, assim, as concorrências são transparentes e se obviamente vier uma empresa estrangeira que tem uma proposta comercial e técnica que é muito boa, é a melhor de todas, a gente não vai fechar as portas para isso. Mas o que a gente fala para essas empresas, né, principalmente as estrangeiras, se elas vão estar estabelecidas no Brasil, né, procure seus parceiros locais, porque tem muitas coisas que você tem que conhecer o Rio de Janeiro, você tem que conhecer o Brasil e não dá para a Olimpíada ser um evento piloto para uma empresa, para nenhuma empresa, né? Então, não dá para ser iniciante, tem que estar... Exatamente. Então tem casos grandes, por exemplo, a empresa que faz toda a parte de gestão das cerimônias, né? Então você tem cerimônia da tocha que vai teve a cerimônia que a gente fez de passagem da bandeira no encerramento de Londres e as famosas cerimônias de abertura e encerramento olímpico e paralímpico. A gente já colocou, quando a gente foi fazer a documentação da concorrência, que era obrigatório você ter essa experiência de um mega evento, que isso realmente não existia no Brasil e a gente precisava disso, mas que você tinha que ter uma empresa nacional que está acostumada também a fazer os grandes eventos que a gente tem. Né? Então, por exemplo, a joint venture que surgiu foi uma empresa que já fez algumas aberturas e encerramentos olímpicos e de inverno e de verão, com uma empresa que faz, por exemplo, o Réveillon de Copacabana, a Fórmula 1 aqui no Brasil. Então, eles já entendem, eles conseguem se conversar e somar e fazer isso ser melhor. Tropicaliza também esse fornecimento, né? E que contratam de pequenas empresas. Né? Então, assim, esse casamento, ele é perfeito, essa garantia. E eleva o padrão, né? A gente está falando também de uma elevação do padrão de serviços que a gente não tinha uma outra oportunidade de fazer dessa forma, tão rápido em tantos setores. Precisamos destacar, quer dizer, o empresário de micro e pequena empresa precisa estar atento a essas oportunidades e não ter medo desse desafio. Pelo menos tem que participar do processo para melhorar. Se ele não conseguir vender nada para o comitê, ele está qualificado. Ele participou do processo. Ele já será uma referência não só para outros eventos fora do país, como também para outros grandes eventos ou para alguma atividade econômica que venha se desenvolver em qualquer lugar do Brasil. Então, assim, não precisa ter medo, tem que participar, tem que sair, como eu falei ainda há pouco, da zona de conforto, porque nós estamos falando em produtividade e qualidade no atendimento para tudo quanto é cliente. A gente vê uma quantidade de empresas que forneceram para jogos passados, que vêm falar com a gente com uma experiência incrível do que eles fazem, coisas super específicas, e que eles realmente alcançaram essa possibilidade de se internacionalizar a partir dos jogos, porque ela era uma empresa lá pequena do país dele, às vezes continua sendo uma empresa pequena, mas ele consegue participar desse tipo de competição, porque tem entregado alguma coisa muito boa em outras, né? Ou pelo menos concorre nas concorrências que a gente faz aqui muito bem, porque ele entende muito do assunto. Pega os jogos militares, né? Aconteceram aqui no Rio de Janeiro e de imediato nós identificamos, por exemplo, no setor gráfico, empresas que fizeram trabalhos ótimos para os jogos militares. Né? Aluguel de ônibus,
Quantos ônibus foram alugados para acontecer os Jogos Militares? Essa sequência de eventos que o Rio de Janeiro foi testando, né, trabalhando, Pan-Americano, Jogos Mundiais Militares, a própria Copa e as Olimpíadas, tudo isso vai ser, assim, faz parte de um processo de desenvolvimento também da própria postura, né, frente aos negócios. O que a gente está abordando aqui é de extrema importância por isso. Quer dizer, o empresário, está acontecendo. Né? Pega aqui o histórico. O empresário não pode perder tempo, porque já está acontecendo. A gente continua conversando sobre isso no próximo bloco. O Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Eu estou conversando com Francisco Marins e João Henrique Saravia. A gente estava falando de todo esse processo de capacitação. É interessante também falar dos casos particulares, né? Eu sei que tem, por exemplo, a área de lavanderias. Que desafios são esses que o Sebrae tem enfrentado nessa capacitação e no convencimento também dos empresários de que vale a pena participar desse processo? É um segmento que vai receber um legado econômico maravilhoso, porque nas pesquisas que nós fizemos em todo o país, e o comitê também, nós consideramos como um segmento crítico, por conta do processo da não qualificação durante tanto tempo. E a demanda do comitê para esse segmento é enorme. Só que as empresas ainda não estão preparadas. E nós estamos fazendo um trabalho mesmo de base com eles, resgatando, fazendo um diagnóstico minucioso para que a gente possa atender. Tem alguns outros segmentos que o próprio comitê identificou como setores críticos, foram gráficas, móveis. No Rio de Janeiro a gente tem problema no segmento de móveis, estamos buscando comprar, né, das pequenas empresas fora do país, mas a própria indústria moveleira do Rio de Janeiro acordou, viu essa oportunidade que ela ela vai ter que... Essa sim é contra o tempo para poder aproveitar. Então tem alguns setores estratégicos para eles que a gente vai desenvolver e vai deixar um legado realmente econômico para eles. E em relação a saídas criativas, a gente tem trabalhado também nesse sentido? O comitê dá uma liberdade muito bacana para essas alternativas. A gente estava conversando uma vez sobre uma alternativa, o comitê estava comprando móveis, no setor a gente deu esse exemplo. E tinha uma pessoa lá que queria, ao invés de vender, alugar. E para o comitê é maravilhoso esse processo do aluguel, porque... Depois não tem que se desfazer. Não dá para ele comprar tudo. E eu fui perguntar para o empresário, né, por que você quer alugar ao invés de vender? Não, porque depois eu resgato e coloco aí num site de vendas e diz o seguinte, ó, compre a cama em que dormiu o atleta tal. Né? Vai agregar valor, né, para ele, o produto dele, tem qualidade, porque foi um produto utilizado durante o comitê. E num curto espaço de tempo, num curto espaço de tempo, e ele pode agregar valor. E o comitê dá essa liberdade, eles conversam mesmo com os pequenos negócios. Essa relação entre Sebrae, pequena empresa e comitê, ela está extremamente saudável por causa disso. Agora, é muito importante que a gente falou de criatividade. É muito diferente do jeitinho, que é um pouco essa coisa da gambiarra, que não pode ter. Exatamente, né? Não pode ter. A gente precisa trabalhar com empresas corretas, que tem que faturar a gente, recolher impostos, tudo isso. Então, não é uma gambiarra que o cara vai dar um jeitinho e tal. Como eu falei, a gente não pode ser evento piloto para ninguém. Na verdade, a gente é o evento mais crítico que essas empresas todas vão fazer, provavelmente na história delas. Mas essas soluções a gente está muito aberto, sim, porque a gente tem essa preocupação, né? Eu não posso, por exemplo, sei lá, móveis, né? Eu comprar não sei quantas mil camas e depois eu faço o quê, né? O comitê ele fecha em 2017, né? E aí a gente não pode fechar e descobrir que lá dentro tem um monte de barco, tem um monte de cama, mesa, toalha, cavalo, sei lá, qualquer coisa ali dentro dos nossos armazéns. Então a gente já tem que pensar nesse modelo de negócio antes. E nada melhor do que a própria empresa que está fornecendo para a gente pensar numa destinação para aquilo ali, né? Para aquilo que ainda é um bem, né, durável. Então, o que a gente fala, né? Eu lembro que a discussão no mercado moveleiro, algumas empresas falam, não, porque aí você vai ter um monte de coisas que você pode vender depois, e aí você recupera o dinheiro. Eu falo, eu não sei vender cama. Quem sabe vender cama é você. Então, me ajuda, né? Depois já ter uma solução que você fabrica a cama, me entrega e depois já coloca numa loja para vender. Ah, você quer dizer que foi fulano ou Beltrano que dormiu lá? Tudo bem, vamos identificar realmente, rastrear, né? Também não é para fazer propaganda enganosa.
Mas a gente te dá a liberdade de você dizer quem é que dormiu, né? E provavelmente é mais de um atleta que dormiu naquela cama, né? Que o atleta não fica 30 dias, né? E sobre a gambiarra que você estava falando, né? Maneira para a gente brincar, né? Nas nossas palestras, nós esclarecemos muito bem para a micro e pequena empresa. Assim, nós garantimos o acesso a esse mercado por conta dessa relação. Então, você garante que eu vou vender? Como eu vou garantir? Chega lá, tem uma certidão negativa em atraso. Chega lá, tem coisas básicas que eles pedem e a empresa não tem o seu controle. Eu não tenho como garantir. Garantir o acesso a esse mercado, sim. Agora, se ele vai vender ou não, tem esse processo. Na verdade, garante os passos que têm que ser dados para estar lá. Agora, como ajuda, e leva pela mão, e ajuda. E até o pré-cadastramento. Você imagina, está qualificado, eu já entrego. Agora, na hora da negociação, o Sebrae não está lá. É ele que sabe vender a cama, é ele que sabe prestar o serviço de lavanderia, é ele que sabe qual é o valor que está de mercado, que mais tem nessa... E a quem, a gente está falando Sebrae, mas esse fornecedor, potencial fornecedor que está em casa, como é que ele faz para acessar vocês e começar esse processo e ver se ele tem mesmo um produto para oferecer para as Olimpíadas? Basta fazer contato com o Sebrae no nosso 0800 570 0800, né? Bom que é gratuito, pode conversar à vontade. Eu posso deixar o meu e-mail disponível também para quem desejar mais informações, que nós criamos uma equipe específica para atender a esse projeto em todo o Brasil. Então, para quem quiser fazer contato comigo, deixa aqui o meu e-mail, fjosé@sebraerj.com.br. Ele é o cara. E em relação ao Comitê Rio 2016, vocês têm que prestar contas à sociedade de todo esse processo. Já está se falando de um custo muito maior do que o que estava dimensionado inicialmente. Isso é fato? Isso pode acontecer? Assim, o que você tem, você teve o orçamento de 2007, que foi o orçamento de candidatura, né? Por conta de inflação, próprio mercado, tudo isso, você tem uma atualização desse orçamento. Agora, aumentar o número de coisas ou comprar coisas... Isso não acontece. Acontece a atualização econômica mesmo daquilo lá. Em termos de transparência, a gente tem lá no nosso site aquele plano de compras que eu falei, ele está disponível. Então todo mundo sabe o que a gente vai comprar, sabe quando, porque a gente deixa lá, tal serviço vai ser no terceiro trimestre de 2015, por exemplo, vai ser a concorrência daquilo lá. E você vê também quais são as concorrências que já terminaram. E a gente é a empresa mais auditada no mundo, né? Vai passar a ser. A gente tem, apesar de ser uma empresa privada, a gente tem nossos processos próprios de compras, a gente é muito aberto e, de qualquer maneira, o governo também audita o que a gente faz. Então a gente tem TCU em cima, tem TCM em cima, tem nossa auditoria externa, tem a nossa auditoria interna, então tem que estar muito redondo tudo. E a gente tem muito orgulho de fazer isso bem aberto mesmo. Lembrando que esses recursos são privados. Né? Porque isso é legal trazer para essa discussão, porque o comitê realmente está trabalhando com recursos privados, de patrocinadores. Né, não é compra governamental, né? Isso é importante. Isso é bem legal colocar, porque às vezes as pessoas acham que chegar lá em licitação, não é esse o processo. Né? O comitê nunca vai conseguir contratar apenas uma empresa, porque o volume é muito grande. Né? Então, assim, é um processo de concorrência, mas com recursos privados. Dos patrocinadores das Olimpíadas? Patrocinadores. A receita vem principalmente dos patrocinadores. Você tem patrocinadores que são os patrocinadores top, que a gente chama que são patrocinadores do Comitê Olímpico Internacional. Então, toda Olimpíada, seja de inverno ou verão, ele está lá, inclusive a do Rio. E a gente também tem patrocinadores locais, que são empresas nacionais que patrocinam a Olimpíada do Rio de Janeiro. Depois você tem também os direitos de transmissão, que são uma parte muito relevante da receita, e venda de ingresso, né? Que a venda de ingresso todo mundo acha, nossa, isso aqui que paga, né? Mas a venda de ingresso a gente só vai ter essa receita lá em 2016, né? A gente está desde 2008 trabalhando... Contratando, pagando, resolvendo essa mega estrutura. Na verdade, quem pagou essa conta foram os patrocinadores. Bem, infelizmente, nosso programa chegou ao fim. Obrigada, João. Obrigada, Francisca. Obrigada a você que ficou com a gente até agora. O Rio em Foco é o programa do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado. Para acompanhar os nossos debates, acesse a nossa página na internet ou as nossas redes
redes sociais. Se você gostou desse programa, pode assisti-lo novamente no site www.rioinfoco.rj.gov.br ou pelo www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima!